Então, sobre colegas, o nosso segundo momento da nossa aula, né, nós vamos trabalhar o quê? Vamos trabalhar o conceito novo, né, que é a ideia de APLs, Arranjos Produtivos Locais. Tentar entender os desafios disso, a diferença entre APL e cadeia produtiva, começar a entender um pouco as possibilidades do arranjo produtivo local, quais as interfaces dele, né? Então nós temos ali então conceitos, a ideia de identificar modelos de arranjos produtivos locais, alguns exemplos, estudo de caso. E nesta aula específica, nesse momento específico, nós vamos trabalhar com um resumo, que é uma folhazinha onde tem só o conceito de arranjo produtivo local e 2 quadros, tá? Tá postado para vocês. Tentar entender a figura 4, que é do artigo, foi enviado, né? Então é somente tentar entender, olhar aquele quadro, tentar entender como ele funciona. Ele é todo numerado, né? Então tentar entender o roteiro todo dele. E daí tem, nesse caso, essa figura 4, ele está no artigo 2, que é a estrutura de governança de APL, da castanha, que é um estudo de caso. Então ele mostra como a produção de castanha, algo aparentemente simples, tem toda uma estrutura de arranjo produtivo local, um diagnóstico de arranjo produtivo local, e o quadro evidencia a inter-relação nessa cadeia produtiva, os diferentes atores da cadeia produtiva e como é que eles interagem entre si. Tá? Então, realmente é só olhar o quadro e entender. Tentar entender ele para refletir em sala de aula. Nessa etapa também, nós temos os vídeos. Os vídeos são 3 ou 4 vídeos, tá? Todos eles bem curtinhos, 4 minutos, 2 minutos, né? Falando sobre arranjos produtivos locais, alguns conceitos, alguns exemplos de arranjos produtivos locais, alguns depoimentos, material bem curto, só para entender um pouco esse conceito. E claro, voltar a refletir sobre o glossário explicativo, para quem então, no final da aula, fazer um diagnóstico, para quem fez anotações, para quem se interessou em ficar atento aos conceitos, às coisas que foram lidas, quais são os conceitos do glossário explicativo que vão permear esse módulo, né? essa etapa deste módulo, né? Que todos eles fazem parte desse módulo da estratégias de ação externa para a cooperativa, ok? Vamos tentar entender posteriormente como como as cooperativas interagem com os APLs. Inclusive, o desafio para esse encontro é tentar entender, né, refletir sobre isso nesse primeiro momento, vamos continuar nisso no próximo encontro, aonde o cooperativismo se insere, de que maneira o cooperativismo se insere nos APLs e nos arranjos produtivos locais. De que maneira é estratégico para as cooperativas poder pensar, olhar, entender, diagnosticar e interagir nos arranjos produtivos locais, como uma estratégia de gestão para a projeção da cooperativa na sua dimensão externa, junto à comunidade, né? Lembrando que são estratégias para fortalecer a gestão da cooperativa, gerar maior valor agregado à gestão, potencializar negócios e otimizar recursos, basicamente, ok? Para quem não entendeu muito bem essa última explicação, vamos pesquisar um pouco e vamos conversar em sala de aula. Muito obrigado, até logo mais.